Muito boa tarde a todos. Cumprimento agora melhor a todos. Espero que possamos estar todos tranquilos, em paz e assim continuarmos. Para a nossa apresentação, temos a parábola do filho pródigo. E para nos ajudar, vemos aqui esta pintura de Rembrandt, o retorno do filho pródigo. Não é só a parábola que tem muitos ensinamentos para nós, se calhar muitos de nós já conhecemos bem a parábola, porque é das mais conhecidas de Jesus, mas este quadro também nos vai ajudar a entendermos ainda melhor a parábola. Então esta parábola está registada no Novo Testamento, capítulo 15, no Evangelho de Lucas, entre os versículos 11 e 32. Mas nos versículos anteriores, portanto, todo o capítulo 15 está composto por 3 parábolas de Jesus, que todos conhecemos bem. É o capítulo da ovelha desgarrada, da dracma perdida, a moeda, e do filho que se foi. Mas é também o capítulo em que a ovelha é recuperada, a dracma também é recuperada e o filho regressa. Mas mais ainda, e isso é que é o mais importante, é que é o capítulo onde o pastor foi à procura da ovelha, porque ele podia não ter ido, em que a mulher procurou diligentemente a moeda perdida, que também, se ela quisesse, não ia à procura dela, e onde o pai, aguardou pacientemente o regresso do filho a casa. O regresso do filho pródigo. A nossa doutrina também ajuda-nos a entendermos melhor a história, a geografia, até a nossa própria língua. Vamos nos lembrar o que é quer dizer pródigo? Aquele que gasta de forma desmedida, esbanjador, gastador, perdulário. Pronto, estamos situados. O que é o regresso? É este filho que vai voltar a casa. Então vamos lá ao capítulo 15. Logo do início, todos os cobradores de impostos e outros pecadores se chegavam a Jesus para o ouvir. Por isso os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Este recebe pecadores e come com eles. Típico de Jesus, não era? E então Jesus apresentou-lhes uma parábola. Suponham que algum de vós tem 100 ovelhas e perde uma delas. Não deixará logo as 99 no deserto para ir à procura da ovelha perdida até a encontrar? Quando a encontra, põe-na aos ombros todo satisfeito. E ao chegar a casa diz aos amigos e vizinhos: alegrem-se comigo porque já encontrei a minha ovelha que andava perdida. Da mesma maneira digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Suponham também que uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma delas. O que é que ela faz? Acende a lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrar. Quando a encontra, diz às amigas e vizinhas: alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Da mesma maneira digo-vos que há alegria entre os anjos de Deus cada vez que um pecador se arrepende. A ovelha estava perdida, foi encontrada. A moeda foi encontrada, mas porque alguém quis ir à procura dela. E agora vamos para a nossa parábola. E prosseguiu. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens pelos 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo reuniu tudo o que era dele e partiu para uma terra muito distante, onde gastou o que possuía. Depois de ter gasto tudo, e como houve muita fome naquela região, começou a ter necessidade. Foi pedir trabalho a um homem da região que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava encher o estômago, mesmo com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Foi então que caiu em si. E pensou: tantos trabalhadores do meu pai têm quanta comida querem e eu estou para aqui a morrer de fome. Vou mas é ter com o meu pai e digo-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já nem mereço ser teu filho, mas aceita-me como um dos teus trabalhadores. Levantou-se e voltou para o pai. Mas ainda ele vinha longe de casa e já o pai o tinha visto. Cheio de ternura, correu para ele, apertou-o nos braços e cobriu-o de beijos. O filho disse-lhe: pai,
Pequei contra Deus e contra ti, já nem mereço ser teu filho. Mas o pai ordenou logo aos empregados: tragam depressa o melhor fato e vistam-lhe. Ponham-lhe também um anel no dedo e sandálias nos pés. Traga o bezerro mais gordo e matem-no. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou a viver. Estava perdido e apareceu. E começaram com a festa. Imagina, não é? Que se nós perdêssemos um filho, quando o voltássemos a ver, não fazíamos uma festa? É claro que fazíamos uma festa. Mas agora nós que ficámos em casa e que vimos o nosso irmão a ir-se embora, o nosso irmão mais novo, e que levou grande parte da herança do nosso pai com ele, como é que nós o vamos receber? Vamos ver. Como é que o irmão mais velho recebeu esta notícia? Ora, o filho mais velho estava no campo. Ao regressar, quando se aproximava de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o empregado disse-lhe: foi o teu irmão que voltou, e o teu pai matou o bezerro mais gordo por ele ter chegado são e salvo. Ao ouvir isto, ficou zangado e nem queria entrar. O pai saiu para o convencer, mas ele respondeu: sirvo-te há tantos anos sem nunca ter desobedecido às tuas ordens e não me deste sequer um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Vem agora este teu filho, que desperdiçou o teu dinheiro com prostitutas e mataste logo o bezerro mais gordo? Meu filho, respondeu-lhe, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas era preciso fazermos uma festa e alegrarmos-nos, porque o teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e reapareceu. Quantos de nós já não fomos o filho mais novo, algumas vezes, e noutras o filho mais velho? Se calhar encaixamos, por vezes, num dos dois. Mas vamos outra vez ao quadro de Rembrandt, que também nos vai dar uma grande lição sobre a parábola que acabámos de ouvir. Obviamente que esta imagem, esta pintura linda de Rembrandt, que até é considerado por alguns dos melhores especialistas em arte um dos quadros mais bonitos da história, esta imagem não aconteceu na parábola, porque o irmão mais velho não viu o filho a chegar. Mas reparem como ele conseguiu colocar ali na pintura, se calhar um bocadinho dos sentimentos daquelas três personagens. Olhem o filho mais velho. Está envolvido com o mesmo manto do pai, não é? Que demonstra a sua condição de homem rico, de nobreza, de alguém que sempre partilhou dos benefícios por viver na casa paterna. Tal como ele disse, não é? Que esteve lá aqueles anos todos a apoiar o pai. E se calhar ele até está ali com um ar, a olhar de cima para baixo, para o seu próprio irmão, a segurar ali uma espécie de um cajado. Ele acha que vai estar apto para ordenar e ser obedecido pelos subordinados, pelos servos, um dia mais tarde. Mantém-se ali em pé, bem distante do irmão, que acabou de voltar à casa do pai, à sua casa, naquele estado que ali vemos. A luz que o envolve é bastante diferente da do pai, já viram? Basicamente só a cara é que está ali com alguma luz. E ele também está de mãos cruzadas. Quando nós às vezes estamos prestes a explodir com alguém, o que é que nós costumamos fazer? Se calhar ele está assim porque está a aguentar ali mágoa, ressentimento, raiva, ira pelo irmão que acabou de chegar e que o pai lhe fez uma festa. Já viram? Mágoa, ressentimento, provavelmente. E as mãos ali. Ele que foi sempre fiel ao pai e agora chega este irmão e o pai faz-lhe uma festa. Ele estava com raiva, com ira. E agora, o pobre do irmão mais novo, olha, vejam como é que ele chegou a casa. Ele deve ter saído, basicamente, como estava o irmão vestido. E agora chegou ali, esfarrapado. É a lei de causa e efeito.
Ele optou por sair de casa, por fazer a vida que quis e teve aqui o efeito daquilo que fez. Uma verdadeira expiação. Os pés com feridas, a denotar bem o sofrimento que este jovem, pelo qual este jovem passou. Sofrimento moral e físico, bem à nossa vista. O pai é a figura central, com mais luxo. Abraça o filho. Parece que tem ali uma espécie de uma aura diferente de todas as outras personagens que nós vemos nesta tela. E há um detalhe muito interessante. Que se vocês virem, as mãos do pai não são iguais. Tem ali um bocadinho de diferença. A mão direita parece que tem assim traços mais suaves, mais femininos. Como se estivesse a apoiar moralmente o filho. E a mão direita tem assim traços mais grosseiros, entre aspas, mais forte, está a suportar ali o peso da dor física do filho, está a oferecer-lhe amparo. Reparem como é que estes espíritos, pintores, músicos, retratam esta passagem de Jesus de uma maneira tão magnífica, com tantos detalhes. Sabem o que é que Van Gogh disse quando viu pela primeira vez esta pintura? Para pintar assim é necessário ter morrido várias vezes. E nós acrescentamos, para pintar assim é necessário ter vivido, ter reencarnado muitas e muitas vezes. E vamos agora, com mais detalhe, ver as personagens. O filho mais novo não reconheceu nenhuma obrigação para com o seu pai, não exprimiu gratidão, reclamou o privilégio de filho para participar nos bens do seu progenitor. Viaja para um lugar longínquo, esquece o pai e os seus ensinamentos. No livro Parábolas Evangélicas, de Rodolfo Caligaris, no item A Ovelha, a Dracma e o Filho Pródigo, ele diz: a herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhe foram concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência e o discernimento justo do bem e do mal. Usa equivocadamente o seu livre-arbítrio na satisfação dos sentidos. Dissipa todos os seus bens. Perdeu tudo. Passa por extrema humilhação. Fracassa e é mal sucedido. Sente na carne os efeitos da sua rebeldia. Vocês viram, não é? Ali no quadro como ele chegou a casa. Foi uma verdadeira expiação pela qual ele passou. E agora no livro Nas Pegadas do Mestre do Espírito Vinícius, psicografado por Pedro Camargo, no item O Pródigo e o Egoísta. O Pródigo e o Egoísta. Vejam o que é que ele diz do filho mais velho, neste momento da história. Empobrecido e arruinado, faminto e roto, espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura. Como diz lá no parábola, caiu em si. Ele que é o único responsável pela crítica situação em que se vê. Livre-arbítrio. Arrepende-se e reconhece o erro grave que cometeu. Constrangido, lembra-se da casa do seu pai e decide regressar. Foi então que caiu em si. Espera apenas ser abrigado como um dos empregados, mas é antes acolhido com um abraço do seu pai. Marca aqui o fim da sua descida moral e o início da sua melhoria espiritual. Precisamos muitas vezes sofrer muito para conseguirmos dar a volta à nossa encarnação, à nossa vida. E vamos, pela última vez, olhar para o quadro de Rembrandt. Recordam-se no início da história, no início da parábola, diz apenas: o homem tinha 2 filhos.
Mas não diz lá se o homem era casado, se tinha ou não uma companheira, se era viúvo, nada diz na parábola de Jesus. Assim até parece que estamos no Museu Hermitage, lá em São Petersburgo, já viram? E isto é engraçado, porque o nosso querido Divaldo Pereira Franco adora esta obra, como é normal, não é? Quem é que não gosta? E ele só tinha visto esta imagem, como nós, pela internet. E um dia teve a possibilidade de ir a São Petersburgo, a este museu, e ele conta que ficou 6 horas a olhar para a tela, de tão encantado que estava. Rico de ensinamentos, como acabámos de ver. E ele deu-se conta, por influência, por ajuda de Joana de Ângelis, daquela senhora que está lá em cima, no canto superior esquerdo. Estão a ver? Uma imagem de uma mulher lá em cima. Aqui vou pôr um bocadinho maior. E Joana de Ângelis contou-lhe que o filho caiu em si porque foi a sua mãe desencarnada, no plano espiritual, que o intuiu e ajudou para que ele tivesse a força de se levantar e querer voltar à casa do pai. Pois é, o pai. Quem é o pai nesta história? É Deus, não é? Assim como o pai entendeu a imprudência do filho e teve paciência com os seus erros, também Deus tem infinita paciência connosco, os seus filhos pecadores. Ele teve a paciência de esperar que o seu filho passasse por isso e se arrependesse dos seus atos. A paciência de Deus tem por objetivo dar-nos tempo para percebermos os nossos erros e nos arrependermos. Assim, lendo assim rápido parece fácil. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente das nossas falhas, Deus acolhe-nos de braços abertos. Só que foi muito mais do que isso que o pai fez, não é? Acolheu o seu filho arrependido e, ao invés de repreendê-lo pelo seu erro, faz-lhe uma festa com um banquete. É como quando nós regressamos à casa dos pais. Eles querem sempre receber-nos com grandes almoços. É como nós, quando estamos longe de ver os nossos filhos, nós queremos recebê-los com um banquete. É como o pai maior faz por nós. E agora vamos ao filho mais velho. Num primeiro momento da história, ele parece ser mais equilibrado do que o seu irmão mais novo, não é? Naqueles primeiros versículos. Estava satisfeito com a disciplina da casa paterna e não se entusiasmava com a perspectiva de festas e desfrutes. Procurava viver de forma equilibrada. Isto é tudo verdade. Mas é como nós, quando está tudo bem, nós estamos calmos, tranquilos. Mas quando é informado do regresso do seu irmão, em vez de se alegrar, reage negativamente, com indignação, inveja, ciúme, orgulhoso, egoísta. Voltando ao livro Nas Pegadas do Mestre, no mesmo item, o pródigo e o egoísta. E diz-nos o Espírito de Vinícius: o egoísta insula-se de todos pela influência dos seus próprios pensamentos. Separa-se dos demais porque se julga perfeito. A sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecadores. Imaginando-se às portas do céu, dista ainda dele um abismo. Supõe-se um iluminado e não passa de um cego. Nós às vezes também andamos cegos. E achamos que não. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, cega-nos. Voltando, sendo ele correto e cumpridor das suas obrigações, não entende por que razão o seu pai oferece uma festa para aquele filho ingrato e irresponsável. Recusa-se a entrar em casa e participar da festa. Instado pelo pai a retificar o seu comportamento, dá mostras de rancor ao falar da sua prolongada obediência, a seu ver, sem recompensas. Então, quem é que recebia recompensas lá na terra onde eles trabalhavam? Eram os servos, não é? Eram os empregados. Um filho recebe recompensas monetárias do pai? Desperdiçou aqui uma grande oportunidade de demonstrar o seu amor, misericórdia, perdão para com o seu irmão. De sangue, inclusive. Emmanuel, sobre esta passagem do Evangelho, no livro Palavras da Vida Eterna: se te sentes ligado à esfera superior pelos teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Afinal, ele não era só orgulhoso e egoísta, também era vaidoso. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos e se te ajudou para estares com Ele,
é para que estejas com ele ajudando aos outros. Se te ajudou para estares com ele, é para que estejas com ele ajudando aos outros. O pobre pai teve que vir 2 vezes à rua para vir buscar os filhos. Já viram? Primeiro o filho mais novo recebeu e depois teve que vir à rua para tentar trazer o filho mais velho de volta para casa. E vocês lembram-se como é que acaba a parábola? Lucas diz-nos que o filho volta para casa? Não nos diz, pois não? Fica para nós refletirmos, não é? Que espécie de filho é que nós queremos ser? Queremos ter um filho que está na casa do pai à procura de recompensas? O filho mais velho, afinal, era um filho que se revestia de servo, porque ele queria recompensas monetárias, afinal. Ele não estava lá de coração. Ele, afinal, estava lá de olho na fortuna do pai. De olho em ser ele, um dia, a gerir toda aquela fortuna, todas aquelas propriedades. E sobre este assunto, e sobre esta diferença entre filho verdadeiramente e servo, que era aquilo que o filho mais velho afinal era, ele era um servo, porque ele queria receber recompensas monetárias e não ser filho, de verdade. Há uma passagem que Emmanuel vai comentar no livro Caminho, Verdade e Vida. Há uma passagem do Evangelho, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35. Ora, o servo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Porque o servo está lá naquela casa porque está a servir, está a ser remunerado, está a ser pago. Ele salta para outra casa. Agora, o verdadeiro filho fica para sempre na casa do seu pai. E sobre isto, vejam o que Emmanuel nos diz. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros, servindo a Deus e a si mesmos, porque, como servidores, aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. E este é um dos grandes desafios que esta parábola nos traz e para o qual nós devemos e pedimos a Jesus que nos possa iluminar, que é sermos então estes filhos que comungam dos mesmos propósitos do Pai, de Deus, que desejam aquilo que Deus deseja, embora nós às vezes achamos que não seja aquilo que nós queríamos. E que Jesus nos ilumine ainda a sermos os filhos que entendem e compreendem que tudo o que é de Deus também a nós nos pertence, sem termos que estar à espera de ter uma recompensa física, monetária. Que Jesus nos abençoe.